Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar uma olhada numa aula mix, né, que vai falar um pouco de Michel Foucault e um pouco de Byung-Chul Han, um filósofo coreano que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos da obra dele, em algum sentido, e é algo muito importante da gente dar uma olhada. Vou colocar aqui o danado do slide para a gente ter uma boa visualização e vamos embora, né? Uma parte interessante desse assunto é que ele é extremamente prático, a gente pode dizer assim, porque é fácil da gente enxergar no nosso dia a dia. E tem gente que não consegue relacionar logo de início com política, e vai ficar claro por que é política, principalmente porque a gente está falando sobre poder, né? Então, o nome da aula chamei, né, de a sociedade disciplinar e a sociedade do cansaço, porque é justamente isso que Byung-Chul Han implica na obra dele, e a gente vai dar uma olhada como isso funciona direitinho, né? Isso parte a gente vai partir de uma lógica que faz parte de uma lógica liberal, né, para dizer assim, que é aquele entendimento de como funciona o indivíduo. Como funciona o indivíduo, né? Primeiro, quando a gente pensa esse indivíduo lá de Descartes, lá de trás, uma cisão, esse indivíduo cindido. Isso vem dos gregos, né? Mas em Descartes se fortalece com a ideia de mente e corpo sendo duas instâncias distintas, né? O indivíduo é formado pelos dois, mas um comanda o outro, em certo sentido, né? Então, o indivíduo é basicamente a mente dele, e dentro desse modelo vira um modelo liberal como o modelo principal dessa composição, que é o indivíduo autônomo, racional e livre. Ou seja, o indivíduo pode escolher fazer as próprias escolhas o tempo todo. E isso implica, né, a ideia de que a mente domina o corpo e que os problemas sociais são problemas morais. Ou seja, não, a grosso modo, não existem problemas sociais, existem problemas de indivíduos que bastam que eles se consertem, dá para dizer assim, que a sociedade passa a funcionar de uma forma melhor, que a sociedade é vista como um conglomerado de indivíduos, não como uma instância na qual ela tem certa maleabilidade, um certo comando sobre o que o indivíduo faz. É uma instância superior, não, é vista como uma espécie de ilusão que na verdade é formada apenas do indivíduo, desse pacto social, como a gente já viu mais atrás, né? Então, qual é a questão? Quando a gente olha a partir desse indivíduo liberal que foi criado, a gente pensa logo na obra de Michel Foucault, porque ele focou bastante nessa ideia de como é que o poder se instaura, como é que o poder se instaura, e a partir da própria formação dele, ele estudou bastante essa ideia de psicologia, psicanálise, além da filosofia, e aí ele foca sobre esse indivíduo, essa ideia do indivíduo que apresentaria uma fora do que a gente poderia chamar de normalidade na sociedade, que a sociedade planeja para esse indivíduo. E dentro dessa ideia, há um processo que ele explora a partir de um método dele que ele chama de genealógico, né? Partindo de Nietzsche, uma ideia de buscar os conceitos nas suas origens, como se formaram, é a ideia de docilização do corpo do indivíduo dócil, o indivíduo que precisa ser domesticado. E a sociedade, dentro desse parâmetro, criou modelos que tornam o indivíduo dócil, instituições de docilização, principalmente do corpo do indivíduo, de manter o corpo dócil, organizado, comandável. Né? O modelo e dois princípios, né? Dá para dizer assim, que eu coloquei aqui: silêncio e ordem. O silêncio a partir da ordem religiosa, né? Dos mosteiros, dos internatos, dos conventos, fique caladinho, fale baixo. E da ideia de militar, de fileiras, de organização, de obediência. A hierarquia formando principalmente esse indivíduo docilizado, que ele fica calado e vai estar o tempo todo organizado de uma forma hierárquica. Onde é que isso aparece, né? Orfanatos, uma foto bem interessante aí, né? Todo mundo orando ao mesmo tempo. Né? Prisões,
Aí isso aí já foi durante a pandemia, todo mundo preso, máscara na cara, enfileirado, né? E a danada da escola, né? A escola é vista como um elemento que tenta docilizar o corpo. Já pararam para pensar nisso? Você senta numa cadeira, numa fileira, pouco tempo, está desconfortável, porque vai passando o tempo, você não pode levantar. Se você levantar, o professor bota você para fora, ou reclama com você, você vai lá e senta, mas você já assistiu 4, 5 aulas, está cansado, está exausto. O professor é a autoridade dentro daquele ambiente, ou seja, há uma hierarquia formada, você precisa fazer silêncio. É uma mistura de exército com mosteiro. E isso cria uma coisa muito interessante, né? Os sujeitos que são obedientes são sujeitos úteis, né? Essa ideia da domesticação do corpo, segundo Foucault, começa lá no começo da modernidade, né? Século 17, 18. É a ideia onde tenta imprimir técnicas de domesticar, principalmente a partir da educação. A educação vai fazer isso. Mas aparece isso em a ideia de, por exemplo, o indivíduo louco, ele começa a ter um espaço apartado só para ele, que é os hospícios, domesticar esse indivíduo louco em outro canto. O que é que resulta? Quanto mais obediente, mais útil para a sociedade. Quanto mais obediente, mais útil. Essa sociedade domesticada, ela é uma sociedade que é extremamente repressora. Repressora. Ela é uma sociedade que ela vai dizer exatamente o que é que você deve fazer, como você deve fazer e a partir de que hierarquias você deve fazer. Dentro desse panorama surge a ideia de microfísica do poder, ou seja, o poder nem sempre está relacionado diretamente com instâncias como deputados, presidentes, governadores, né? Nem sempre isso funciona desse modo. O poder também está fragmentado em relações mais comuns, como, por exemplo, o poder que um pai, uma mãe, um tio responsável tem sobre uma pessoa, né? Sobre uma criança. O poder que o professor tem sobre os seus alunos. Os médicos, né? A gente viu agora durante a pandemia grandes absurdos. Os médicos cometeram grande parte da classe médica, por exemplo, um certo abuso de poder, receitando remédios sem comprovação científica. Isso alegando uma espécie de liberdade do médico. Mas liberdade para quê? Que tipo de liberdade é essa se não está seguindo os parâmetros mínimos de ciência? Né? É algo muito complicado. O tipo de poder exercido por um padre, um pastor, né, que convence uma pessoa a fazer doações, por exemplo, é um poder muito grande. Né, ou convence a pessoa a fazer caridades, é um poder grande, né, dentro de uma organização, de uma diocese, de uma igreja, é um poder muito grande. E o poder também que é exercido, às vezes, na relação, às vezes, não de paridade entre marido e mulher, companheiros, né? Relações que podem ser, inclusive, abusivas, né? O marido e mulher podem estar em desníveis, um abusando do poder por sobre o outro. E isso resulta também na ideia do local de trabalho. Se você olhar esse de call center, é muito bonitinho, né? Tudo dividido para fazer você ficar obediente, não olhar nem para os lados, sair na hora do lanche, voltar na hora do lanche, voltar em 20 minutos depois, tudo muito organizado, muito certinho, que é um indivíduo obediente que serve justamente para isso, né? Você foi dentro desse processo de obediência, você vai ser um trabalhador útil, que não reclama, não faz greve, não briga por salário, no máximo que você vai fazer é ficar bem contente quando você é demitido e pega o auxílio desemprego. É o máximo de felicidade que você encontra de um trabalhador extremamente útil e obediente que não tem noção do que está fazendo às vezes, né? Aí o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano vivo, né? Ele lançou um livro chamado, um dos mais famosos, ele tem vários, mas um mais famoso, A Sociedade do Cansaço. E nele ele faz uns diagnósticos muito interessantes, né? Esse modelo que Foucault levanta dessas instâncias de poder a partir de instituições ficou conhecido como um modelo disciplinar, a sociedade disciplinar. E essa sociedade disciplinar ela é proibitiva, ela é do não, né?
não faça isso, não faça aquilo, deve-se fazer isso. Você tem que ser o marido ideal, o trabalhador ideal, tá tudo lá o que deve ser feito, né? O trabalhador obedece ao patrão, o patrão diz, faça isso, aí o trabalhador gosta ou não gosta. Se não, vários trabalhadores não gostassem, eles podiam se juntar, por exemplo, e lutar contra esse inimigo em comum, que seria talvez o patrão, a empresa. Era fácil olhar e ver quem é esse inimigo repressor. Era fácil de identificar. Só que na sociedade que a gente vive, que é um desenvolvimento, segundo o Byung-Chul Han, do processo da sociedade neoliberal. Quanto mais liberdade foi causada, criou um excesso de positividade, de liberdade total. É a sociedade que te diz que você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode seguir a profissão que você quiser. Você pode ser o marido que você quiser, a esposa que você quiser, ser influencer, ser treinador, treinado. Você pode fazer o que você quiser. O mundo é seu, o mundo é livre, você tem que aproveitar. 24 horas é o que o mundo tem para lhe oferecer, né? Dentro desse processo, o que é que acontece, né? Em vez de ter um modelo que é algo repressor, formado a partir de instituições, o indivíduo internalizou a exploração. O indivíduo agora é o autoexplorador. É o cara que quer dormir bem pouco para acordar bem cedo e se forçar a ir para uma academia, por exemplo. Se forçar a estudar muito cedo enquanto os outros dormem. E nesse processo, ele vai forçar uma ideia de realização pessoal. Ele vai se explorar bastante ao máximo para dizer, eu cheguei, eu venci na vida, eu cheguei lá, consegui esse modelo que todos almejam. Eu cheguei através da exploração desse esforço individual. Essa ideia neoliberal bastante da meritocracia, né, no final das contas. E onde é que foi internalizado nisso, né? Outros apoios externos. É a ideia dos coaches, que eles dizem o que você deve fazer, dizer que você está faltando muita coisa na sua vida, que você melhorar seu estado mental, seu modo mental, seu mindset, você pode chegar lá. As palestras motivacionais de que você consegue, você é o cara, você merece ser amado. Os próprios personal trainers, né, em certo sentido, tirando, lógico, a ideia de que ele é um profissional formado, que lhe ajuda a fazer o exercício de forma adequada, mas tem muito de motivacional nesse processo também, né? Tem muito motivacional. Basta você olhar as redes sociais dos próprios personal trainers, que muitos deles correm para esse lado do coach e das palestras motivacionais. E as próprias dietas também, né? As ideias de nutrição, de formar o corpo ideal a partir desses treinos, a partir dessas dietas, de como chegar lá e ir mais longe. Aí o que é interessante, né? Aí eu passando por um para vocês verem também, né, o que pode ocorrer com excesso de treino é justamente o excesso da fadiga, né? E o que é a consequência disso tudo, segundo o Byung-Chul Han, né? Segundo essa autoexploração, esses pontos que eu coloquei foram ilustrativos, né? Essa autoexploração, ela faz uma coisa muito interessante. Não há limite para a autoexploração. Esse é o ponto. Não há limites para você se explorar, porque enquanto o trabalhador, no modelo clássico industrial, por exemplo, ele pode trabalhar determinadas horas por dia e depois ele sai daquele ambiente de trabalho e ele se livra do explorador dele, que é o patrão. Quando ele internaliza a autoexploração, ele agora tem metas absurdas e ele não tem limite para essa exploração. 24 horas é muito pouco para se explorar. Ele continua se explorando e continua vendo que cada vez mais as metas dele estão mais longe. Ele não alcança. E quando ele não alcança essas metas, o que, que acontece com ele? Ele começa a entrar em depressão. Isso mesmo, depressão. A ideia interessante do Byung-Chul Han é ver que a sociedade, essa autoexploração ocasionada pela sociedade que explora o indivíduo ao extremo, levando ao cansaço, torna a depressão um elemento presente. Ou seja, a depressão não é um estado psicológico individual, mas um estado no qual a sociedade
te oferece e que se você aceitar e se desgastar ao máximo, você vai chegar lá. E da depressão, geralmente é causado o burnout também, né? Que é aquele... Burnout é quando, sei lá, queima um palito de fósforo e queima tudo, né? É o se apagar, você perde a sensação, a vontade de fazer as coisas. Você perde a vontade de fazer as coisas, não tem condições porque você está exausto. Ou seja, a exploração comum, constante. E isso é exemplificado bastante pelo fato das pessoas acharem que são multitarefas, né? O cara quer ser um escritor exemplar e um pai exemplar, um corpo perfeito de tanto treinar e um amigo exemplar e quer sair muito todos os finais de semana, sempre de uma forma que tenha muitos amigos e quer assistir todos os filmes e estar informado de todas as coisas, escutar todas as músicas. Isso é muito. Não dá. Não dá. E é justamente isso, né? A ideia de que uma sociedade de extrema positividade mostra como se o mundo o tempo todo fosse escasso, não dá, 24 horas é muito pouco e você sente que você está perdendo oportunidades. Dormir se torna algo visto como algo ruim dentro dessa ideia da autoexploração. Dormir é como se fosse uma espécie de penalidade que você tem que fazer para poder dar uma calmaria para o corpo, ou seja, você, em vez de ser algo prazeroso, é visto como algo fraco, né? Aí tem uma frase do Churran, tirada da entrevista. Vive-se com angústia de não estar se fazendo tudo o que poderia ser feito. Esse é um problema muito grande, né? Aí eu vou ler, para finalizar, um trecho de entrevista que ele deu, né? Sobre essa capacidade justamente de lidar com o tempo nesse processo da sociedade do cansaço. A aceleração atual diminui a capacidade de permanecer. Precisamos de um tempo próprio que o sistema produtivo não nos deixa ter. Necessitamos de um tempo livre, que significa ficar parado, sem nada produtivo a fazer, a não ser, mas que não deve ser confundido com o tempo de recuperação para continuar trabalhando. O tempo trabalhado é tempo perdido, não é um tempo para nós. Essa ideia do Churran é muito interessante porque ele pensa o trabalho como algo para o outro, não para si, se você olhar direitinho. Então, o tempo livre, um famoso ócio, que era sustentado na Grécia, é um tempo que você tem que cultivar para si. É um erro, segundo o Churran, por exemplo, você pegar um tempo que você não tem, que sobrou do trabalho, em vez de você estar descansando e fazendo algo simplesmente para si, você vai estar simplesmente lendo aquele livro para poder trabalhar melhor. Você está vendo aquele filme para poder se informar melhor para o trabalho. Ou seja, no final das contas, você só está com tempo de reparo físico do desgaste feito pelo trabalho. Você não está descansando. Você utiliza esse tempo seu para poder fazer todos os exercícios físicos do mundo, mas para poder ter uma espécie de melhora para o trabalho. No final das contas, você está visando o tempo todo o trabalho, esquece que você é mais do que isso, esquece de viver. Viver é mais importante. E a sociedade do cansaço, ela te dá múltiplas possibilidades, essa sociedade neoliberal, e ela força você querer ser bom em tudo, e você não vai conseguir ser bom em tudo. É simples assim. Se aceitar esse problema, tudo melhora na sua vida. Então, essa aula tem esse ponto muito interessante da sociedade do cansaço em Byung-Chul Han, para a gente entender que isso pode vir a cair no Enem, né, de novo, né, se eu não me engano já caiu, mas isso volta a cair sempre em outras provas, né, em outros locais. Isso ajuda a gente a entender, por exemplo, fazer um panorama atual, que pode cair de formas multifacetadas em outras questões, sobre justamente esse processo de autoexploração. Pode vir questões sobre depressão, sobre burnout, sobre ansiedade, né, que tudo isso é gerado de forma a partir da sociedade. Ou seja, se você é uma pessoa ansiosa, é porque o seu ambiente
está fazendo você se tornar uma pessoa ansiosa. Não é simplesmente um problema psicológico. Pare para pensar nisso, que isso vai ajudar você no Enem e na vida. Beleza? Então, um abraço para todos vocês e até a próxima aula. Valeu!